Fala galera, então tô na área para falar um pouquinho sobre Americanas. É mesmo, Americanas que faz um pedido de saída da sua recuperação judicial, deixando os credores totalmente descontentes com esta notícia. Embora tudo isso, a Americanas sobe hoje 7% e tudo isso a gente vai entender um pouquinho no vídeo, principalmente qual foi o pedido que estão deixando os credores descontentes com esta informação e saber projetar, quem sabe, através dos gráficos, se Americanas pode ter aí, quem sabe, uma movimentação interessante, principalmente depois desta, então, saída da sua recuperação judicial. Mas, sem delongas, vamos ver um pouquinho do que saiu aqui, tá? Da notícia, então, credores contestam a saída da Americanas na recuperação judicial, então, do Poder 360, a notícia, tá? O Invest vincula. Então, só para a gente ter, porque a notícia é bem grande, tá? Só para a gente não se alongar aqui muito, a gente vai tentar pegar o base. Então, aqui ó, credores americanos contestam na justiça o pedido da varejista para encerrar sua recuperação judicial. A empresa pediu a saída no processo dia 25 de março de 26, sob argumento que cumpriu as obrigações previstas no plano durante o período da supervisão judicial. Então, aqui é um pouquinho, tá? Então, é exatamente aí. A parte dos credores, no entanto, afirma que ainda há pendências e falhas no cumprimento do plano. Pelo plano, a companhia ficou sujeita a um período de supervisão judicial para cumprir as obrigações vencidas neste intervalo. Em 25 de março de 26, depois de um fim de um prazo, americanos pediu encerramento da recuperação judicial. Credores contestam, acho que essa é a parte mais crítica, né? Credores, porém, apresentam manifestações contrárias ao encerramento, da recuperação judicial. Então, o encerramento aqui, ó, essas são as empresas que contestam, a K2, o Reto, a Engenharia, Setor e outras detentores de títulos da dívida das americanas. Eles alegam pendências com pagamentos incompletos, desconto na conversão da dívida em dólar para real, mudança de categoria de credores e atraso em pagamentos. Então, aqui ó, dizem que houve uma inadimplência de obrigações vencidas durante o período da supervisão judicial. Segundo detentores do título, encerrar a recuperação antes da decisão sobre essas pendências poderia prejudicar os credores, né? Então, a situação segue sendo tensa nas americanas, tá? Agora, mais uma briga aqui, ó. Caso a justiça reconhece que algum dos cumprimentos do plano, eles afirmam que teriam que mover uma execução contra americanas ou pedir falência da companhia em uma ação separada. Então, aqui, ó, conta um pouquinho sobre a crise das americanas. Então, a gente já sabe, né? Que 11 de janeiro de 23, quando a empresa informou ao mercado inconsistências contábeis, cerca de 20 bilhões de reais. No mesmo dia, o presidente da companhia, sede, diretor de relações, deixaram os cargos. O problema estava ligado principalmente nas operações conhecidas como risco sacado, quando os bancos antecipam pagamentos a fornecedores e as empresas passam a dever às instituições financeiras. No caso das americanas, parte dessa operação não teria sido registrada corretamente como dívida bancária. Então aqui conta um pouquinho. À época, a empresa declarou dívida de cerca de 45 bilhões de reais. O processo foi distribuído à quarta vara da empresa com marca capital do Rio de Janeiro. Em julho, a companhia passou a tratar o caso como fraude contábil. Segundo os americanos, a irregularidade e inflaram artificialmente o resultado da empresa em 25,3 bilhões de reais ao longo do tempo. A companhia também apontou problemas como contratos fictícios de verbas de propaganda cooperada e ausência de lançamentos de juros sobre operações financeiras. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em 19 de dezembro de 2023. A Justiça homologou o plano em fevereiro de 24, abrindo uma fase de supervisão judicial, pelo que a empresa precisava cumprir as obrigações previstas no plano. Então, basicamente, é isso, tá? Provavelmente tem aqui a notícia mais completa, mas aqui já deu para a gente entender um pouquinho, né, que está tendo mais instabilidade na Americanas. Teve um vídeo também Americanas que eu fiz, a Americanas estava negando revisão dos valores, que está correndo injustiça, parece que a Americanas está alegando que não é tudo isso, é bem menos, enfim, segue essa montoeira de informações por parte das americanas e principalmente os credores, né? Se a Americanas sair realmente dessa recuperação judicial, isso é ruim para os credores, porque, em tese, nessa recuperação judicial, eles teriam, né, a possibilidade de um recebimento e saindo aí as coisas ficam mais difíceis, tá? Para quem espera receber, né, esse crédito das americanas, mas aqui, ó, é grana, né? É muito dinheiro, 20 bilhões, 43 bilhões de reais, é muito dinheiro. Estragaram a Americanas. Mas enfim, essa briga que vai ter, pelo visto vai ser uma briga jurídica, e a pergunta é, né, o que fica
é você que investe na Americanas, se tiver alguém que investe na Americanas, né? Mas quem ficou aqui no pincel na Americanas tá ferrado. Resumindo, é isto aí. E aqui a gente tem um gráfico, né? Como a gente pôde observar, né? Hoje nós tivemos um movimento de alta significativo. Se a gente for pegar um movimento desde a sua mínima à sua máxima, chegou a bater praticamente 13%, não dá 14% de alta, tá? Até a gente consegue olhar aqui. Bom, se a gente for pegar um gráfico longo da Americanas aqui, fica insalubre, né, a ideia. Fica muito complicado, olha só. Ela andou totalmente de lado e teve a crise toda e ela chegou a romper, então fica muito complicado. Tivemos pontos aqui de equilíbrios, né, de uma tentativa de segurar, que foi aqui. Depois dali tivemos mais um pivô de baixo e aí chutaram o pau da barraca aqui, ó. Foi aqui. 24. E aí as coisas só pioraram, né? Desde então, Americanas praticamente anda nesse range aqui, ó, de 7,70 e 3,3, né? Fica dentro desse preço aqui, tá? Essa é a primeira vez de algum tempo, né? A gente teve no mês passado, tá? Depois de muito tempo, se a gente for analisar aqui, ó, ela andou praticamente de lado, né? Foram 390 dias praticamente andando de lado dentro de um movimento menor. O que chama atenção por agora é que algo aconteceu, né? Concorda comigo que eles estavam presos aqui, ó, praticamente 390 dias, né? Já faz alguns anos que ela está presa aqui. E aí, neste mês de junho, ela resolveu romper. Isso chama atenção, tá? Depois de muito tempo, ela resolve romper para baixo e rompe forte. Então, é um candle que praticamente tem uma queda de 23%, quase 24%, buscando, quem sabe, né, a mínima, o menor fechamento histórico. Até já chegou a romper o menor fechamento do histórico, mas está no ponto do menor fechamento histórico hoje, tá? Isso chamou atenção. Não sei se isso não é uma prévia para as coisas piorarem para Americanas ou não, mas eu acredito que sim, né? Por óbvio, o rompimento para baixo pode fazer sentido, né? Essa ideia de as coisas piorarem, né? Viemos também de uma sequência aqui, ó, 4, 5, 6 semanas de queda para Americanas, né? Se a gente for pegar desde o primeiro candle vendedor, ela caiu 34%, as coisas não ficaram legais, e agora ela tenta colocar um candlezinho comprador essa semana, lembrando, é o começo da semana, então é um pouco difícil falar sobre ela. As coisas ficam um pouquinho mais complicadas. E aí, trazendo para o movimento em específico no dia de hoje, que eu não sei se tem relação direta com isso, né? Bom, para americanos talvez melhore, mas para os credores as coisas não sei se vão ficar tão boas assim, né? Ela bota um movimento muito forte, né? Ali já no dia 6/7, ela já tenta fazer um fundo meio sem critério, né? Se a gente for ver, porque não tem um suporte aqui bonitinho. Até tem essa região aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui nessa região aqui, ó. Eu vou aproximar um pouquinho mais, vem cá, carinha. Aqui nessa região aqui, ó. Tá, até tem, vamos ver. Aqui, ó. 3,48. Vamos dar uma olhada. Aqui ela tenta segurar e começa a fazer um repique, né? Um processo de uma correção. Desde então, tivemos esse rompimento, ela teve uma alta significativa. Eu bati aqui 15% praticamente de alta. E agora deixa essa sombra superior, né? Aqui deixando, quem sabe, uma possibilidade para uma continuidade de uma queda. Isso aí a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, tá? A gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. Até eu vou dar uma olhada no curto prazo para saber se a gente tem alguma pista deste cenário, tá? Qualquer sinalização de topo. Nós temos a tentativa de um topo aqui, tentando ser formado. Se perder a mínima do 120, a gente pode sim dar um sinal de continuidade para a queda, mas não é nada que deixe muito claro a queda por enquanto, né? Poderia só ser um processo corretivo, mas é aquela coisa, né? Já está tudo apontando para baixo. Já está tudo apontando para baixo e demonstrando, né? As americanas podem cair. Então, assim, e até aqui no curto prazo, a gente vê que entre a região dos 13,84 e 13,79, né? Tem uma zona de congestão interessante do curto prazo aqui para americanas, tá? O que pode demonstrar aí a grande possibilidade dela travar aqui também nessa região, tá? Assim, o fato é que, então a gente resumindo aqui, o fato é que a Americanas está num processo ruim, pelo visto não vai melhorar, as coisas só pioram. A gente está tendo aí já uma briga, provavelmente vai virar uma briga jurídica, dependendo da situação que for, com estes credores.
tá? A Americanas já saiu na semana passada que estava alegando que os números que saíram na mídia não eram bem os números, porque a investigação segue em sigilo, então tem N situações envolvendo a Americanas. Isso é refletido nos preços, como a gente pode ver, né? Desde o que aconteceu, aquele negócio, a Americanas caiu praticamente quase tudo, né, que se tinha até então, mas a situação é bem crítica, não é agradável, o ideal é ficar fora, quanto mais a ação está na mídia, pior é, então quanto mais informações que saem a qualquer momento, as coisas podem piorar de uma certa forma, até mesmo aquelas notícias que são boas podem ser no final simplesmente, né, uma ilusão para quem pensar, a Americana assim já caiu, talvez possa ser uma oportunidade para comprar, as coisas podem ter muita volatilidade e aí vai ficar realmente bem complicado. Então, assim, pelo contexto macro das Americanas, não vale a pena, tem muita informação, é muito complicado. Pelo contexto micro, olhando os gráficos, cara, por mais que a gente tenha uma movimentação de alta aqui nos últimos dias, tá? Não compensa, tá? Não vale a pena ainda este cenário, tá? A única coisa que pode compensar que ainda não testei, tá? E não sei se vou testar, é tentar trabalhar com isso aqui com curto prazo, mas pelo gráfico que estamos observando aqui já, ó, baita má vontade que ela tem de se locomover, na queda é um aço, né? A gente vê uma queda forte. Mas aqui, ó, candles muito horríveis, tá? Que dificulta qualquer leitura de um cenário melhor para Americanas. Então, tanto para investidor longo prazo é uma nhaca, para curto não vai servir e para curtíssimo prazo é só incomodação, tá? Este é o estado que chegou às Americanas. Beleza, galera? Então a gente entendeu um pouquinho sobre a notícia aí que envolveu as Americanas, a alta de 7%, tentou prever aí alguma ideia de movimento que a gente já viu que é totalmente descartável. Eu fico com vocês por aqui nesse vídeo, tá, sobre Americanas. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado aqui para vocês. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e